Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Você sabe, todo mundo tem aquele momento em que olha para trás e pensa, foi aqui que tudo começou. Para mim, não foi nada dramático, pelo menos inicialmente. Apenas eu, Benjamin Hartley, um rapaz do interior pisando nas ruas lotadas e sujas de Nova York, meus sonhos empacotados tão apertadamente quanto minha mala barata. Era para ser um novo começo, um recomeço onde ninguém conhecia meus pecados ou minhas falhas. Mas como rapidamente esses sonhos se transformaram em algo mais. Cheguei aqui logo após a faculdade de Direito, cheio de ambição para fazer sucesso como advogado tributarista. Parece chato, certo? Mas há uma emoção nos números, nas brechas, em enganar o sistema. No entanto, o único emprego que consegui agarrar foi em um escritório de advocacia de médio porte, nada prestigioso. Eles me enfiaram na equipe de falências, o ventre da besta legal. Era o depósito de lixo do escritório, e agora também era o meu. O apartamento? Era uma piada. 3 de nós amontoados em um espaço que você hesitaria em chamar de habitável. Mas o aluguel em Manhattan ri dos novatos, dos inexperientes que acham que podem se dar bem aqui apenas com pura coragem. Assim, Brooklyn, no final da linha do metrô, tornou-se meu lar. Um bairro em declínio, diziam eles. Eu chamaria de completamente desolado. Mas você se adapta, certo? Você esculpe uma vida nos cantos dos restos da cidade. Foi lá que conheci ela asterisco. Isabela Martim, ou Bela, como ela gostava de ser chamada, entrou na minha vida como uma daquelas reviravoltas surpreendentes que você lê. Ela era amiga de um amigo. Ou assim eu pensava. Fomos apresentados em um jantar, eu alheio às engrenagens de pareamento girando em segundo plano. Bem, você vai adorar a Bela. Ela é exatamente o seu tipo, Sam disse com uma piscadela sabida. Sua esposa, Laura, havia orquestrado toda a noite com uma precisão que deveria ter me alertado. Mas eu estava muito envolvido na empolgação, muito ingênuo. Bela era deslumbrante, sem dúvida alguma. Ela tinha um ar de sofisticação que parecia tecido em seu próprio ser. Naquela noite, enquanto conversávamos sobre tudo, desde nossos livros favoritos até nossos sonhos, senti que finalmente tinha encontrado um pedaço da cidade que ressoava com minha alma. Mas lembre-se do que eu disse sobre reviravoltas. Vamos apenas dizer que a noite não terminou com apenas conversas agradáveis. Deixe-me mostrar-lhe a verdadeira Nova York, ela sussurrou depois do jantar, seus olhos se fixando nos meus com uma intensidade que fez meu coração tropeçar. Caminhamos pela cidade, a noite viva ao nosso redor, e acabamos em seu apartamento, as luzes da cidade lançando sombras que escondiam as intenções mais sombrias por trás de seu sorriso. Confesso, fui completamente atraído, perdido em seu charme na atração de uma vida que eu pensava que poderia ter. Mas essa é a coisa sobre esta cidade. Ela conhece suas fraquezas. Ela as encontra e as expõe para todos verem. Poucas semanas em nosso romance turbulento, a primeira rachadura apareceu. Um encontro cancelado, uma desculpa vaga de Bela, e minhas próprias dúvidas crescentes começaram a pintar uma imagem muito diferente. Eu era apenas mais um peão em seus jogos sofisticados? A suspeita me consumia, noite após noite, até que não pude mais ignorá-la. Decidi segui-la uma noite, uma decisão que agora parece como saltar de um penhasco. O que encontrei não foi apenas uma traição simples, era uma conspiração que teria feito um homem menor girar. Lá estava ela, rindo e brindando com Sebastian Cruz, a própria encarnação do poder e da corrupção na cidade. Um comissário do trabalho do Estado com uma reputação que escurecia cada sala que ele entrava. As peças se encaixaram com uma clareza arrepiante. Eu era o forasteiro, o peão ingênuo em um jogo jogado por mestres. Traição? Isso foi apenas o começo. Redenção e vingança começaram a tecer seus fios em meus pensamentos. Enquanto eu estava lá, observando-os, um plano começou a se formar. Um plano frio e calculista para a retribuição. Dizem que viver bem é a melhor vingança, mas eu digo que é garantir que aqueles que te prejudicaram se arrependam profundamente e sinceramente. Então,
Querido leitor, enquanto você segue minha jornada pelas ruas tortuosas desta cidade, lembre-se disso: em Nova York, todo novo começo vem com velhos inimigos e dívidas ainda mais antigas. E eu pretendo cobrar cada uma delas. A vida em Nova York, como você pode imaginar, não te dá o que você quer se ela te dá o que você precisa. Se você tiver sorte o suficiente para perceber. E eu precisava de um guia, embora mal soubesse disso na época. Foi aí que David Dalton entrou em cena, o advogado experiente de falências do meu escritório. David não era apenas um mentor, ele era o guardião do ventre sujo do mundo financeiro, um mundo do qual eu agora fazia parte, quer gostasse ou não. Você acha que sabe o que está fazendo? Bem, David começava cada sessão com esse desafio, seu olhar penetrante me fixando como uma borboleta sob o vidro. Isso não é apenas sobre conhecer a lei. É sobre entender o desespero humano por trás de cada caso. Ele estava certo. Eu era ingênuo, pensando que meu diploma sofisticado poderia me proteger da sujeira e da lama deste negócio. Mas sob sua orientação, comecei a ver as rachaduras na fachada de cada empresa falida com a qual lidávamos, rachaduras que muitas vezes começavam e terminavam com erro humano, ganância ou traição. Certa noite, enquanto lutávamos por mais uma pilha de arquivos de casos, David se virou para mim com um sorriso raro. Você está pegando o jeito disso. Bem, você pode até se tornar um bom tubarão neste tanque, afinal de contas. Era a forma mais alta de elogio que ele poderia oferecer, e alimentou minha ambição como nada mais. Mas foi também nessa época que conheci Bella. Laura nos tinha apresentado. Sim, mas o que eu não havia dito antes era quão calculado tinha sido aquele encontro. Bella não era apenas mais uma nova-iorquina, ela era sobrinha de um dos clientes mais influentes do nosso escritório. Cada sorriso, cada toque, cada palavra entre nós era um passo numa dança da qual eu nem percebia que fazia parte. Bem, você parece distraído ultimamente, David comentou certa noite tarde no escritório. Seu tom era casual, mas seus olhos eram agudos. Não perdiam nada. Bella, confessei, o nome soando como mel e veneno em minha língua. Ela é, e diferente. Diferente boa ou diferente ruim, e ele provocou, recostando-se na cadeira com aquele olhar de quem já sabia a resposta. Diferente e perigosa, admiti, sentindo o peso das minhas próprias palavras. Bella era uma tempestade, lindamente disfarçada de mar calmo, e eu já estava muito longe da costa. David riu, um som desprovido de humor oco e disse, bem, mulheres assim podem virar seu mundo de cabeça para baixo antes mesmo de você perceber que está girando. Como ele estava certo. Não demorou muito para descobrir que as noites de Bella envolviam mais do que apenas bebidas com amigos. Havia encontros com homens como Sebastião Cruz, conversas sussurradas em cantos sombrios e negócios que cheiravam mais a desespero do que a oportunidade. Cada revelação era uma torção da faca já alojada profundamente em minhas costas. Eu queria confrontá-la, exigir a verdade, mas as palavras de David me seguravam. Paciência. Bem, o jogo longo é onde você aprende mais sobre seus oponentes e sobre si mesmo. Então, eu observava e esperava, meu amor se entrelaçando com um crescente sentimento de traição, cada emoção afiando a outra em algo feroz e frio dentro de mim. Amor e ódio, dois lados da mesma moeda, cada um me levando mais fundo em um jogo que era mais sobre sobrevivência do que qualquer outra coisa. O clímax veio inesperadamente, durante uma noite chuvosa quando a própria cidade parecia lamentar. Seguia novamente, desta vez até um armazém decadente à beira do rio onde leilões ilegais eram mais comuns que ratos. E lá estava ela, ao lado de Sebastião Cruz, sua mão repousando levemente em seu braço, seu riso se misturando com as sombras. Confrontei-a ali, entre os ecos das vidas descartadas de outras pessoas. É isso que você faz? Ajuda ele a lavar dinheiro através desses leilões? Os olhos de Bella encontraram os meus, e neles, vi as profundezas de sua decepção. Você não entende. Bem, isso é maior do que nós. Me faça entender. Desafiei, a chuva colando meu cabelo à testa, meu coração batendo com uma mistura de raiva e desespero. Mas ela se virou. Seu silêncio uma traição mais afiada do que qualquer mentira que ela pudesse ter contado. Ao voltar para Sebastião,
Deixando-me sozinho entre as ruínas do que pensei que tínhamos, percebi que David havia me ensinado bem. Todo mundo mostra seu verdadeiro rosto eventualmente. Bem, ele havia dito. E agora? Eu conhecia o de Bella tão bem quanto o meu próprio. Redenção, vingança, se estava tudo na mesa agora. E eu estava pronto para jogar minha mão, custe o que custar. Você acha que conhece alguém, certo? Você olha nos olhos dela todos os dias, compartilha sussurros no escuro, acredita na mentira do futuro que estão construindo juntos. Mas aqui está a coisa: traição? É uma lâmina que corta profundamente, te deixa sangrando sem você nem perceber. Isso foi Bella para mim. Ela era minha ferida aberta. Após aquela noite no armazém, o mundo não era mais o mesmo. Cada sombra sussurrava seu engano. Cada eco no nosso apartamento gritava as suas mentiras. É engraçado como a mente funciona. Como pode tornar cada doce lembrança amarga. Eu me sentava ali, naquele apartamento vazio, me perguntando quantas vezes ela olhou nos meus olhos e viu outra pessoa, ou algo mais, como uma oportunidade. Lembro-me da primeira conversa que tivemos depois que a peguei. Foi na nossa cozinha. Ela estava lá, fazendo café como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse acabado de destruir tudo com um toque no braço de outro homem. Bella. Comecei. A voz calma. Mas por dentro. Por dentro. Uma tempestade rugia. Quem ele é para você? Ela não se abalou. Apenas serviu o café fumegante com mãos firmes como as de um cirurgião. Ele é um meio para um fim. Bem. Você não entenderia. Tente me explicar. Insisti, sentindo aquela torção vingativa no meu estômago. Ela me devia isso. A verdade. Finalmente. Ela se virou. Encostou-se na bancada. Sebastião pode me dar o que eu preciso para conseguir. Ele tem conexões. Recursos. Estou cansada de esperar por e mais. Mas? Eu ri. Mas não havia humor nisso. Apenas um som cru. Raspando. E eu? Bella. Apenas uma parada no caminho? Ela sorveu seu café, olhos me observando por cima da borda. Você era algo real. Eu não pretendia que ficasse tão complicado. Real. Essa palavra pairava no ar, pesada e zombeteira. Real. Nada sobre nós era real para ela. Eu tinha meu plano. No entanto, as lições de David sobre o jogo longo ecoavam em meus pensamentos. Você quer recursos. Conexões. Eu disse devagar, deixando cada palavra afundar, carregada de intenção. Eu posso ser isso para você, Bella. Vamos fazer isso juntos. Seus olhos se estreitaram, avaliando, sempre calculando. O que você ganha com isso? Digamos que eu odeio perder. Vou te ajudar a conseguir o que você quer, mas quando chegar a hora, quando você estiver onde quer estar, você me deve. Ela considerou isso. A manipuladora pega em seu próprio jogo. Tudo bem. Bem. Juntos. Então. Juntos. Era uma mentira. Mas então, tudo mais também era. Eu precisava dela por perto. Não por amor, mas porque a vingança é um prato que se serve frio, e eu estava esfriando até o osso. As semanas seguintes foram uma aula de duplicidade. De dia, fazíamos o papel de casal feliz. À noite, parceiros no crime. Negócios por baixo dos panos. Segredos sussurrados em cantos escuros, tudo era uma farsa. Cada movimento me aproximando mais de seu desmoronamento. O clímax veio rapidamente. Uma reviravolta aguda do destino em um gala repleta da elite da cidade. Bella estava lá, radiante, a estrela da noite, alheia à tempestade prestes a estourar. Eu tinha reunido o suficiente, o bastante para arruiná-la, para estilhaçar a ilusão que ela construiu ao seu redor. Está gostando da noite? Perguntei, entregando-lhe uma taça de champanhe. Meu sorriso tão afiado quanto a lâmina que eu estava prestes a mergulhar fundo. Ela pegou a taça. Sua risada leve e despreocupada. Está perfeito. Obrigada. Bem, por tornar isso possível. Por ser meu parceiro em tudo isso. Parceiro. A palavra doía. Mas era a última picada que sentiria dela. Claro. Bella. Disse. A calor em minha voz ocultando o gelo em minhas veias. Quem melhor para te derrubar do que o parceiro que te levantou?
Seus olhos se voltaram para os meus. Confusão. Depois realização. Depois medo passando por eles enquanto as peças se encaixavam. Eu não entendo. Bem, e você vai entender. Prometi. Recuando. Observando enquanto o primeiro dominó caía. Os murmúrios começavam e seu mundo começava a desmoronar. Eu o observava. Observava enquanto a verdade saía. Enquanto suas conexões lhe viravam as costas. Enquanto seu império de mentiras desmoronava. Era uma vindicação. Era uma vitória. Então, enquanto você vira essas páginas, lembre-se disso, vi em Nova York. Até mesmo o amor pode ser uma arma. E confiança é apenas outra palavra para responsabilidade. Eu a amei uma vez. Sim. Mas no fim, amei mais o jogo. Como joguei bem. Imagine o resultado. O rescaldo de uma tempestade onde você está parado entre os destroços do que uma vez foi uma grande ilusão. Esse era eu. Depois de puxar o tapete debaixo dos pés de Bella. No silêncio que seguiu o caos do seu desmoronamento público, houve um confronto que tinha que acontecer. Um acerto de contas. Eu a confrontei em nosso apartamento agora demasiado silencioso. O lugar parecia um palco depois que o público partiu, espalhado com os restos da nossa farsa. Ela estava lá, entre os escombros de suas ambições, sua compostura tão fraturada quanto os sonhos que ela construiu sobre mentiras. Por quê? Bem, foi a primeira coisa que ela disse, não uma saudação, mas uma pergunta dolorida e desesperada. Sua voz estava oca, desprovida de sua confiança habitual. Eu não respondi imediatamente. O que havia para dizer que já não tinha sido comunicado da forma mais vingativa possível? Mas aqui, neste eco vazio de nossa vida passada, a honestidade encontrou sua voz, cruel como era. Por que você me usou, Bella? Porque nunca foi sobre nós, apenas sobre o que eu poderia fazer por você. Ela estremeceu, como se as palavras fossem golpes físicos. Eu pensei que estávamos nisso juntos. Parceiros. Parceiros. Aquela palavra novamente. Agora tinha um gosto amargo. Parceiros não guardam segredos, não do tipo que você guardou. A tensão pairava entre nós, densa e sufocante. Havia mais a dizer, muito mais. Você acha que eu não sabia sobre os outros? Eu continuei, as palavras mais afiadas porque cortavam através da minha própria negação também. Seus olhos se arregalaram, um lampejo de medo passando por eles. Bem, eu os guarde para você, Bella. Eu sei sobre Sebastião Cruz. Eu sei sobre os acordos, as reuniões noturnas. Eu pensei que poderia jogar este jogo também, superar o mestre. Mas isso não é mais um jogo, não é? Foi então que ela se quebrou, a fachada desmoronando completamente. Ela afundou em uma cadeira, sua figura murcha, diminuída. Eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver nesta cidade, para fazer algo de mim mesma. Você não entenderia. Tente me explicar. Eu disse novamente. Mas desta vez foi um desafio. Um desafio para ela justificar os destroços ao nosso redor. Bella levantou os olhos. Seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas ou verdades não ditas. Talvez ambos. Eu estava com medo. Bem. Com medo de ser nada. De voltar ao nada de onde vim. Sebastião. Ele me prometeu uma saída. Um caminho para algo maior. E eu? O que eu era? Eu perguntei. Embora parte de mim temesse a resposta. Você era, e segurança. Ela admitiu. A palavra cortando o que restava das minhas esperanças. Você era o cara bom. Aquele para quem eu poderia recorrer se tudo mais desmoronasse. Mas desmoronou. Não foi? Minha voz estava baixa. Quase um sussurro. Mas carregava todo o peso da minha traição e dor. Sim. Ela sussurrou de volta. Seu olhar caindo para as mãos, torcidas juntas em seu colo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Éramos duas pessoas, desprovidas de pretensão, expostas em nossas formas mais cruas. Para onde vamos daqui, Bella? Eu finalmente perguntei, o som do nome dela amargo em minha língua. Ela balançou a cabeça lentamente, perdida. Eu não sei. Bem, eu realmente não sei. Naquela noite, deixei o apartamento. Deixei-a sentada lá, entre as ruínas de nossa vida juntos.
Saindo para o ar frio de Nova York, a cidade parecia diferente, mais dura, mais real. Caminhei sem direção, cada passo me levando mais longe do homem que eu tinha sido quando conheci Bella pela primeira vez. O confronto havia sido inevitável. As confissões dolorosas, mas necessárias. Não havia redenção a ser encontrada. Não para nós. A vingança tinha sido minha força motriz. E agora que estava esgotada, o que restava era apenas vazio, um vazio onde o amor já havia estado. No fim, percebi que a maior traição não tinha sido dela, tinha sido minha. Ao buscar puni-la, eu me perdi. E essa foi uma realização mais dolorosa do que qualquer engano que ela tivesse tecido. Deixar Bella e a vida que compartilhamos foi como sair de um longo e escuro túnel para a luz cegante do dia. Desorientador, mas de alguma forma libertador. Eu não sabia para onde ir, mas sabia que não podia ficar. Então, caminhei. Quadras se transformaram em milhas. E a cada passo, o peso das minhas decisões passadas e suas repercussões se acomodavam mais profundamente em meus ossos. É curioso como, em momentos de crise profunda, a cidade pode parecer totalmente indiferente e estranhamente reconfortante. O anonimato de uma calçada movimentada de Nova York pode ser um bálsamo para uma alma desgastada pela traição. Ninguém te conhece. Ninguém se importa com seus pecados ou seus sonhos despedaçados. Você é apenas mais um rosto na multidão. Naquela noite, enquanto vagava sem rumo, tropecei em uma parte familiar da cidade. Era perto da antiga faculdade de Direito, um lugar repleto de memórias de uma versão mais jovem e idealista de mim mesmo. Uma versão não marcada pelas duras realidades da vida e do amor na grande cidade. E ali, sob o brilho severo dos postes de luz, encontrei David Dalton. Bem, sua voz tinha um toque de genuína surpresa. O que diabos você está fazendo vagando por aqui a esta hora? Eu poderia ter mentido. Poderia ter dado de ombros. Mas algo em sua expressão, uma mistura de preocupação e curiosidade descarada, me fez contar a verdade. Eu me afastei. David. De Bella. De tudo. David me estudou por um longo momento. Seu rosto ilegível à luz fraca. Vamos. Ele finalmente disse, gesticulando rua abaixo. Vamos tomar um café. Você parece que precisa. Sentado à frente dele na lanchonete aberta a noite toda, as luzes fluorescentes zumbindo acima, senti as últimas de minhas defesas desmoronarem. Não sei mais o que estou fazendo, David. Eu pensei que poderia lidar com isso, com o jogo, com os esquemas. Mas eu estava brincando com fogo, e ele queimou tudo. David sorveu seu café, seus olhos nunca deixando os meus. Você sempre foi um bom garoto. Bem, bom demais para os jogos em que você se envolveu. Ele fez uma pausa, colocando sua xícara. O que você precisa é de um novo começo. E talvez eu possa ajudar com isso. Um novo começo. As palavras ecoaram em minha cabeça como uma promessa. Ou um desafio. O que você quer dizer? Perguntei, cauteloso, mas intrigado. Estou me aposentando. Bem, mudando-me para a costa. Longe de tudo isso. Ele gesticulou vagamente, englobando as janelas sujas, a garçonete sonolenta, a cidade em si. Preciso de alguém para assumir meu escritório. Alguém em quem eu possa confiar. Era uma tábua de salvação, lançada nas águas escuras onde eu estava me afogando. Por que eu, me peguei perguntando. Por quê? Apesar de tudo, acredito que você pode ser melhor do que seus erros. E talvez, só talvez, você prove que estou certo. A oferta foi inesperada. Uma reviravolta no enredo da minha vida que eu não tinha antecipado. Assumir o escritório de David, entrar em seus sapatos, se era uma chance de me redefinir, de construir algo sobre as ruínas do meu passado. Mas eu realmente poderia deixar tudo para trás? Poderia entrar na luz e não olhar para trás? Pense nisso. Bem. Mas não por muito tempo. Oportunidades como esta não esperam para sempre, David advertiu, um tom de finalidade em sua voz. Saindo da lanchonete, o ar da manhã parecia mais aguçado, preenchido com a possibilidade elétrica de novos começos. Mas enquanto caminhava de volta para meu apartamento, as sombras pareciam sussurrar sobre velhas conexões, sobre dívidas não pagas e contas não acertadas.
No silêncio que se seguiu, percebi que, não importa para onde eu fosse ou o que fizesse a seguir, o passado sempre estaria um passo atrás. Sempre à espera. Sempre observando. Eu realmente poderia começar de novo, ou estava condenado a repetir os mesmos ciclos, preso nos mesmos velhos padrões? Eu não tinha as respostas. Ainda não. Mas, enquanto a primeira luz da manhã começava a rastejar pelo horizonte da cidade, eu sabia de uma coisa com certeza: eu tinha que tentar. Por David, por mim mesmo, pela chance de redenção que talvez nunca mais voltasse. Nesta cidade de noites intermináveis e sonhos fugazes, eu estava prestes a testar a verdade do ditado: alguém realmente pode começar de novo? Ou todos nós estamos apenas correndo em direção ao próximo confronto inevitável? Existe um ditado, não é? Que a noite é mais escura justamente antes do amanhecer. Bem, eu vivi noites que pareciam intermináveis. Noites em que a escuridão parecia se infiltrar em meus ossos e prometia nunca partir. Assumir a prática de David foi assim no início, uma perspectiva assustadora, quase esmagadora. A responsabilidade, as expectativas, pesavam sobre mim, pesadas e implacáveis. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, encontrei um ritmo, um novo normal. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Não foi. Cada cliente que passava pela minha porta, cada arquivo de caso que eu abria, era um teste da minha determinação, da minha integridade. Eu poderia ser o homem que David acreditava que eu poderia ser? Ou eu estava condenado a recair nos velhos hábitos, nos velhos pecados? Numa tarde chuvosa de quinta-feira, enquanto eu me afogava em papelada e questionava cada decisão que havia tomado naquela semana, ela voltou para minha vida. Bela. Ela estava lá no meu escritório, tão deslumbrante quanto sempre, mas havia um cansaço em seus olhos que não estava lá antes. Bem, ela começou, sua voz hesitante, como se não tivesse certeza de sua recepção. Eu preciso da sua ajuda. Era a última coisa que eu esperava. Depois de tudo, depois da maneira como terminamos as coisas, ela estava aqui, pedindo minha ajuda. A parte de mim que ainda estava machucada queria mandá-la embora, revidar e feri-la como ela me feriu. Mas outra parte, talvez a parte que David havia mentorado e nutrido, se perguntava o que a tinha levado a cair tão baixo. O que aconteceu? Bela, me peguei perguntando. Apesar de todos os instintos me dizendo para não me importar. É o Sebastião, ela respondeu, e a maneira como ela disse o nome dele, com uma mistura de medo e nojo, me fez endireitar-me. Ele não é quem eu pensava que era. Ele é perigoso. Bem, e acho que estou em uma situação muito difícil. Os detalhes então jorraram. Um turbilhão de decepções, manipulações e perigos palpáveis. Sebastião não era apenas um oficial corrupto, ele era vingativo, violento. Bela estava assustada, genuinamente assustada, e não tinha para onde correr. Eu ouvi. Deixei suas palavras me envolverem, e quando ela terminou, houve um silêncio tão profundo que você poderia ouvir um alfinete cair na cidade movimentada lá fora. Aqui estava a minha chance, a oportunidade de vingança apresentada em uma bandeja de prata. Eu poderia mandá-la embora, deixá-la ao seu destino. Seria justiça, de certa forma. Uma retribuição por toda a dor que ela me causou. Mas quando olhei em seus olhos, vi a desesperança e o medo. Percebi algo: se eu não queria ser essa pessoa mais. A vingança me havia conduzido uma vez, tinha sido minha estrela-guia nos tempos mais sombrios. Mas agora? Agora eu queria algo diferente. Eu queria ser melhor. Eu vou te ajudar, Bela. Eu finalmente disse. Minha própria voz soando estranha aos meus ouvidos. Não pelos velhos tempos. Não pelo que tivemos uma vez. Mas porque é a coisa certa a fazer. O alívio em seus olhos foi imediato e imenso. Ela me agradeceu. Sua gratidão sincera. E por um momento, apenas um momento, eu vi um vislumbre da mulher pela qual me apaixonei, antes de todas as mentiras e traições. Ajudar Bela a se desvencilhar da teia emaranhada que ela tecerá com Sebastião não foi fácil. Exigiu todas as habilidades legais que possuía, e algumas que eu nem sabia que tinha. Mas fizemos isso, juntos. E quando acabou, quando ela estava segura,
Houve uma separação que foi mútua e, surpreendentemente, amigável. Ao vê-la se afastar, desta vez de vez, senti uma resolução profunda dentro de mim. Eu havia enfrentado meu passado, confrontado minha própria capacidade de vingança e escolhido um caminho diferente. Foi uma revelação, não apenas sobre quem eu tinha sido, mas sobre quem eu poderia ser. E enquanto a cidade ao meu redor fervilhava e prosperava, enquanto o sol rompia as nuvens naquela tarde chuvosa de quinta-feira, senti algo que não sentia há muito tempo, paz. Talvez, apenas talvez, este fosse o meu novo começo, meu verdadeiro amanhecer.